Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Para começar, pense na seguinte pergunta: você sabe o que é o marketing político? Marketing político são técnicas que visam tornar um candidato a cargo público conhecido e aceito no período eleitoral, através de propostas e projetos, usando do estudo de mercado utilizado para segmentar grupos sociais e desejos do eleitorado, desenvolvendo sintonia entre aquilo que o político propõe a fazer e o que o seu público-alvo espera. O artigo de hoje foi publicado por Valéria Thais Costa Gonzaga Silva, Miller Tanjoy e Bruno Campelo Medeiros. Foi um estudo com os eleitores de uma instituição pública de ensino técnico e tecnológico e tem como tema relações entre as marcas eleitoral e a decisão de voto. Buscou-se identificar as relações entre a marca eleitoral e a decisão de voto entre estudantes de uma instituição de ensino técnico e tecnológico. Além disso, a pesquisa é constituída pela fundamentação teórica, a qual discute a marca eleitoral, os seus valores e elementos, bem como a influência da marca na decisão de voto. Para Kotler, candidatos a cargos políticos se colocam no pleito eleitoral, de forma que sua campanha se torna um processo mercadológico de introdução de um produto no mercado, buscando sempre potencializar o número de votos. A consciência do nome acontece quando o eleitor se sente familiarizado com a marca do candidato e tende a votar, pois esta marca lhe agrada, devido ao reconhecimento que ela traz. Sendo assim, quando o candidato se aproxima do seu público-alvo, trazendo-o para perto, tratando pelo nome, visitando suas casas, ele vai se tornar conhecido. Seu nome, sua marca vai gradativamente entrando na mente do eleitor. Portanto, quando a marca se posiciona de forma limpa e positiva, será associada a ela uma imagem propícia. Um candidato precisa dar valor ao que ou a quem a marca dele está associada, pois isso também é influência na decisão de voto. Dentro de uma perspectiva que avalia o comportamento do eleitor brasileiro, Pacheco apresenta 3 fatores diferentes que influenciam o voto desse eleitor. O primeiro fator é o ideológico, representado pelas origens do eleitor, o nível de conhecimento de propostas, a identificação partidária e a marca tem poder de influenciar a decisão de voto, sendo o fator ideológico representado, identificação partidária. Se o eleitor tiver preferência pelo partido ou pelo candidato, pela nacionalidade, sobrenome ou orientação política. O segundo é o político. O fator político estabelece uma relação direta entre o candidato e o eleitor, estando relacionado às origens do eleitor. Dessa forma, a tradição familiar do candidato e a quantidade de familiares em cargos públicos podem influenciar uma decisão de voto. E o terceiro e último é o eleitoral, justamente o foco desse estudo. Trata diretamente do papel do marketing eleitoral e do profissional sobre a marca na campanha e a forma que o candidato e o partido transmitem as suas propostas, a fim de influenciar o voto através de seu trabalho. A presente pesquisa foi conduzida através de um estudo exploratório, na qual envolve coletar e analisar dados numéricos e aplicar testes estatísticos. A população presente no estudo foi definida considerando 2 principais fatores: o acesso à obtenção das informações e a diversidade de indivíduos que compõem a população. Dessa forma, o universo populacional foi constituído por 1.265 alunos ativos no campus Natal, zona norte do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, já que exerceram o direito de voto em pelo menos um pleito eleitoral. O público pesquisado é relativamente jovem, possui entre 12 e 18 anos de estudo, o que se deve ao fato de que todos ainda estão em formação. Quanto à renda domiciliar mensal per capita, 85% estão na faixa de até 3 salários mínimos por indivíduo. Com a identificação dos fatores para os modelos de influência da marca e decisão de voto, verificou-se que uma média de 4,37 em uma escala de 0 a 10, ou pode-se observar que a marca do candidato tem uma importância moderada a baixa. Sendo assim, o eleitor enquanto consumidor é influenciado de diversas formas políticas e eleitoralmente.
Todavia, não se pode desconsiderar a marca componente essencial na decisão de voto, uma vez que este resultado possa ser reflexo do momento político no Brasil. A maior média atribuída foi a de confiabilidade e imagem, com 6,48 de média, enquanto o fator marca e preferência ficou com a média de 3,22. E o fator de indicação apenas com 1,63, o que demonstra que os elementos que mais importam na decisão de voto do eleitor são os que se relacionam à confiança que ele tem no candidato diante da imagem que ele transmite. Dessa forma, destacam-se 3 fatores de decisão do voto, sendo eles confiabilidade e imagem, marca e preferência e indicação. Essas descobertas ampliam a compreensão atual do envolvimento do eleitor, especialmente seu papel no campo do marketing político, os quais evidenciam que existe uma tendência global de que os políticos de carreira estão se tornando vítimas da desconfiança devido a uma grande lacuna entre as expectativas e as experiências dos eleitores. Sendo assim, esse estudo contribui para definir atributos para a marca eleitoral que são um componente vital ao processo eleitoral moderno. Esses atributos atuam como indicadores das características ou qualidades das marcas de partidos políticos e candidatos, de forma a estabelecer um significado positivo com os eleitorados. Esses atributos da marca necessitam ser revistos de forma contínua, pois eles têm um impacto direto no comportamento dos eleitores e podem influenciar, como visto nos resultados dessa pesquisa. Aqui vai estar um QR Code que levará para a página do artigo caso tenha se interessado. Eu espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.